Bom, para quem chegou agora não, né? O que acontece? Eu já tinha começado a dar aula, mas esqueci de colocar para gravar, mas coloquei agora, então vamos lá. Não tinha falado muita coisa, não. Sou Thalita Riane, sou de Juiz de Fora, da cidade da Max, e trabalho com comunicação aí desde 2017. Me formei em jornalismo lá em 2000 quando eu tinha 25 anos, já tem bastante tempo, eu já estou fazendo quase 40, e sempre gostei de comunicação, e sempre gostei de empreender também. E sempre quis empreender, mas eu sempre deixava para lá. Porque, sabe quando as coisas. Não sei se acontece com você, mas comigo era assim. Ficava difícil, eu falava, não quero mais não. Não vou deixar para lá, vou tentar outra coisa. Tentei várias coisas. Eu tentei trabalhar com fotografia com a minha tia, já tentei trabalhar com a minha mãe quando ela empreendia. Minha mãe empreende até hoje, mas na época ela tinha uma loja, vendia roupa, vendia semijoias, enfim, tentava várias coisas. Só que eu sempre gostei da área de comunicação. Quando foi 2017, eu comecei a empreender nessa área, como social media, com uma amiga. Só que com 3 meses eu engravidei de uma pessoa que eu estava conhecendo, eu não queria engravidar, nunca quis ser mãe, fiquei louca, desesperada. Engravidei na adolescência, com 31 anos. E fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Achei que minha vida tinha acabado ali. E só que muito pelo contrário, minha vida começou ali. Aí eu fui entender o propósito da minha vida, fui entender os planos de Deus para minha vida. E o meu filho foi o que me impulsionou. E foi a partir disso que eu parei de desistir. Porque lembra que eu falei que eu desisti de tudo? Pois é. Eu falei, agora eu não posso desistir mais, porque não é mais só sobre mim, é sobre o meu filho também. E parei de desistir e fui alcançando coisas, enfim. Aí foi um longo processo. Eu terminei a sociedade. Na gravidez do meu filho, tentei várias outras coisas que não deu certo. E aí falei, não, vou voltar para a área de marketing. Eu sempre amei muito. E aí comecei a trabalhar com marketing social media sozinha, sem sociedade, deu muito certo, comecei a dar consultorias na minha cidade, fazer eventos na área de marketing, foi dando certo, e as coisas foram indo, foram acontecendo, vendi muitos cursos online na época da pandemia, enfim, e aí fui crescendo nessa área. Então, hoje eu trabalho com isso no meu perfil e me especializando em ações de marketing criativo. Então, lá no início eu falava muito mais sobre Instagram, sobre essas dicas de Instagram, né, conteúdo sobre Instagram. Hoje eu ainda falo, mas eu falo mais sobre a questão de posicionar sua marca no Instagram e vender através dessas ações de marketing, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E aí, além disso, eu tenho um grupo de empreendedorismo feminino aqui na minha cidade, que chama Empreendelas, inclusive é por isso que vocês viram aí escrito Empreendelas. Eu sou líder desse grupo de empreendedorismo feminino, e a gente tem encontros mensais, aulas, enfim, uma série de benefícios para essas empreendedoras que estão nesse grupo, é um grupo de mais de 100 mulheres, a gente se reúne todos os meses para falar de negócios, de dinheiro, de marketing, de vendas, de gestão, enfim, a gente está sempre trazendo ali vários conteúdos e principalmente a parte do networking, né, que a gente sabe que o networking é muito importante. Então, é isso, essa é um pouquinho da minha história. Além de tudo, né, por conta disso, de eu não ter, de parar de desistir e tudo mais, essa história, eu chamo a minha comunidade, tanto no Empreendelas quanto no Thalita Riane, de indesistível. Então, eu chamo todo mundo, todas as mulheres, né, de indesistível, porque eu me tornei uma mulher indesistível por conta desses processos que eu falei para vocês, por conta do meu filho, do meu propósito, e agora eu incentivo também todas vocês a serem indesistíveis e lutar pelo sonho de vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, já coloca aí, @ThalitaRiane, tá aqui. Lá tem muito conteúdo incrível sobre essa parte de posicionamento e também de ações de marketing, então me seguem lá. E também tem o empreendelas.jf, que lá a gente fala mais sobre empreendedorismo feminino. Então, bora para o conteúdo que eu sei que é o que vocês mais querem, né? Eu vou colocar aqui, eu vou ver aqui, na verdade, né, o que vocês falaram. Vocês falaram várias coisas aqui, ó, Goiânia, Salvador, Itaperuna. Então, é dona de casa, sou de São Paulo. Artes no Canva. Gostei. Depois me passa o arroba depois. Me chama lá no direct que eu preciso. Sou Elisama, sou de Divino, uma desempregada, trabalhei com marketing digital, trabalho como operadora de call center. Arrasaram, São Gonçalo, gente, é gente do Brasil inteiro. Que legal, muito bacana mesmo. Estou muito feliz de estar aqui para contribuir com vocês. Então, vamos lá, gente. O que são ações de marketing, né? Ações de marketing são movimentos estratégicos que a gente faz intencionalmente para que a gente possa atrair a atenção do público, para gerar interesse, criar desejo e levar a pessoa até a compra ou qualquer outro objetivo, tá? Que pode ser engajar, fortalecer a marca, fidelizar e reposicionar. Então, a gente cria uma ação, a gente cria uma estratégia ali com intencionalidade para conseguir atingir esses objetivos que a gente quer com a nossa marca. Porque um grande erro que a grande parte das mulheres, né, das empreendedoras, dos empreendedores, enfim, de quem está até ali no Instagram mesmo comete, é achar que vai só postar
e as vendas vão cair. E eu vejo isso muito, inclusive, das pessoas muito frustradas com o Instagram por conta disso. Porque vai lá, cria o Instagram, posta algumas fotos, faz alguns stories, não tem a venda que achou que teria e se frustra. Primeiro, é um processo, não é de uma hora para outra. Se você tá no Instagram, se você tá começando no Instagram, se você vai começar a divulgar o seu trabalho no Instagram, entenda que é um processo. Então, você tem que fazer com consistência, com constância, porque dá muito certo, mas é preciso fazer e é preciso respeitar o processo, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo muito para ontem, e não é bem assim. Mas, respeitando, além de respeitar o processo, é muito importante que você faça, que você crie ali motivos para que o seu público compre de você, para que você dê aquele empurrãozinho no seu público. Porque não é só você sair postando que, meu Deus, vai sair vendendo horrores. Não. Você precisa criar estratégias para que as pessoas comprem de você. Então, não é só o post, as ações, elas fazem isso. Você ter essa ação de venda, você fazer essa ação de venda. E aí, o que acontece quando você não cria essas ações de vendas? As pessoas não lembram de você, então você fica ali esquecida. Elas não entendem o seu valor, porque as ações de vendas elas servem também para isso. Não sentem desejo de comprar de você. Então, acaba que as ações, elas criam esse desejo. Elas fazem isso. É como se fosse um gatilho ali mesmo que faz com que a pessoa queira comprar de você. E elas não sabem quando comprar. Elas não sabem. E aí eu falo que essas ações é como se as pessoas elas estivessem ali escondidinhas. Sabe? Elas estão ali escondidas, ali te observando no Instagram, olhando, você criou um conteúdo, criou outro, nanana. Quando você cria uma ação, é um motivo para a pessoa aparecer, para a pessoa comprar de você. Então, eu faço isso, inclusive, muito nos meus negócios, principalmente no Empreendelas, que é o meu de empreendedorismo feminino, né? Eu fiz o ano passado, retrasado, né? Porque o ano passado é 2024 já. Mas eu lembro que a primeira ação que a gente fez foi em 2023, de aniversário. A gente estava fazendo 2 anos de movimento e a gente fez uma ação de aniversário. E foi assim, eu sempre estava lendo os stories, divulgando, falando e tudo mais. E é uma comunidade que a gente tem. E para participar dessa comunidade, você tem que se associar e você paga um valor mensal, tá? Só para vocês entenderem. E aí, eu lembro que em março, mais ou menos, a gente tinha 50 associadas nesse nosso movimento. E eu queria mais, falei assim, poxa, vamos chegar pelo menos 100. Eu queria muito bater essa meta de 100, que era uma meta que a gente não batia ainda, não tinha batido ainda. E aí eu falei, vou criar uma ação. Foi a primeira ação, assim, mais estratégica ali que eu criei. E aí eu fiz uma ação de aniversário, e aí falei que todo mundo que entrasse ia estourar um balão, e aí eu lembro que eu enchi aqui meu cenário de balão, e aí a pessoa escolhia um número, os balões eram numerados, e aí eu estourava, e aí a pessoa ganhava uma premiação. E era um prêmio das pessoas do próprio Empreendelas, que faziam parte do movimento, entendeu? Então, elas ofereciam um produto ou um serviço. Gente, foi sucesso absoluto. Em um mês, menos de um mês, eu lembro que a ação acabou, era para durar abril inteiro, ela durou ali uns 20 dias, 25 dias no máximo. E aí a gente conseguiu bater a meta de 100. Então, eu consegui 50 novas associadas, novas clientes para o meu negócio, porque o Empreendelas, ele é um negócio. Em menos de um mês com essa ação, coisa que eu não conseguia se eu não fizesse essa ação, entende? Então, essas ações, elas servem para isso. Então, estava todo mundo ali me acompanhando, mas elas estavam esperando um motivo, esperando uma oportunidade, sabe? E quando você lança essa oportunidade, aí você ativa esse gatilho e a pessoa, peraí, então eu quero, então eu vou participar e tudo mais. Então, é muito interessante que a gente faça isso. E eu falo muito sobre fazer essas ações também, quando você não depender de datas comemorativas, para você não depender. O que acontece? Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é muito importante que a gente crie essas ações, mas geralmente o empreendedor, a empreendedora, ela pensa em criar essas ações só nessas épocas. Eu te falo, Dia das Mães, vou criar uma ação, é Páscoa, vou criar uma ação. Mas aí não cria nada em março, não cria nada em fevereiro, não cria nada em julho. E são meses que precisa desse gás, desse fôlego, porque são meses que já não tem mesmo essas datas, entende? Então, a gente cria isso. A ideia é que a gente crie essa data, entendeu? E essa oportunidade para o cliente. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez também eu fiz para um salão de beleza. Era julho. E ela falou assim, nossa, meu julho não é muito bom, né? Um mês muito bom, e meu final do mês é muito ruim, eu preciso de alguma coisa para fazer meu final do mês
dar ali uma respirada, enfim. E aí era julho, aí eu falei, vamos fazer uma festa julina. Então, é pensar nisso também, porque às vezes você fica assim, igual Páscoa. Às vezes a pessoa pode pensar assim, Páscoa é só para quem vende chocolate, eu não vendo chocolate, eu não consigo fazer. Consegue. Você usa essa temática ali dentro do seu negócio. Então, a gente usou a temática da festa junina, a gente foi, decorou todo o salão, a gente fez um buffet, assim, né, uma parte ali de alimentação, toda essa pegada de festa junina e tudo mais, e fizemos na última semana, e falamos a quem vier. E aí, a gente fez uma promoção. Isso é muito interessante que eu falo para vocês também, porque a gente precisa mascarar a promoção. Como assim, Thalita? Vocês vão dizer, como assim mascarar? O que acontece? Quanto mais promoção você faz no seu negócio, de forma escancarada, menos valor o seu público dá para você e para o seu negócio. E aí, eles começam a desvalorizar o seu trabalho, começam a chamar você de marca da promoção. E quando você tenta vender, às vezes, mais caro, você não consegue e tudo mais. Então, o que eu falo de mascarar a promoção? É você trazer essa roupagem. Então, o que a gente fez? Ela queria muito fazer essa promoção, era de selagem que ela fazia, alguma coisa assim, que era a especialidade dela. E aí, eu virei para ela e falei assim, olha, ok, só que não vamos simplesmente fazer promoção da selagem, porque senão as pessoas desvalorizam, vamos criar um motivo. E aí, por isso veio a festa junina, aí fizemos naquela semana, aí falamos, todo mundo que vier essa semana vai passar na nossa festa junina, vai poder ter todos os comes e bebes aqui, e também X% de desconto. Gente, bombou, a gente vendeu muito, foi sucesso absoluto. Entende? Então, não ficou com aquela cara de promoção porque ela estava desesperada porque o final do mês chegou. Não, eu tô te dando um benefício, tô fazendo a festa junina, e aí, por conta disso, eu tô te dando um desconto. Entende? Então, a gente coloca uma roupagem ali diferente nas nossas intenções ali de promoção, de desconto, que aí não fica com cara de que, nossa, eu tô sempre dando desconto. Então, dá pra gente criar isso em todas as épocas do ano, tá? As ações de marketing, elas geram um movimento, elas fazem com que a sua marca saia da estagnação. Isso é muito, muito importante. Então, quando você cria essas ações, você faz com que a sua marca não fique ali parada. Então, você tem uma loja de roupa no Instagram, por exemplo. E aí, você tá ali sempre postando as fotos, e aquilo não vai. Fica aquela coisa muito, entendeu? E aí, quando você cria um negócio, por exemplo, tô dando um exemplo que é aleatório, tá, gente? Eu vejo que não me conhece. Mas, tipo assim, semana da calça jeans, exemplo. Então, aí você começa a fazer conteúdo sobre calça jeans, a mostrar todos os estilos de calça jeans, a mostrar a qualidade da sua calça jeans. E fala, olha, semana da calça jeans, todas as calças jeans por X% de desconto. Você entende? Você traz essa roupagem, você cria esse desejo e você movimenta o seu negócio. E as pessoas, a gente tem muito essa coisa de não perder oportunidades. O ser humano é assim. Às vezes você não tá precisando de calça jeans, mas ela falou que é a semana da calça jeans e que vai ter um valor diferenciado ali naquela calça jeans, ou que compre uma calça jeans e ganhe a segunda com 50% de desconto, sabe? Essas coisas. Nem tô precisando de calça jeans, mas, poxa, eu não posso perder essa oportunidade. Então, quando você traz a sua ação como uma oportunidade, o seu cliente ele tem muito mais vontade de comprar, porque ele pensa exatamente isso. Eu não posso perder essa oportunidade. E se tá sempre, igual a calça jeans, ela tá sempre ali sendo vendida, sempre tá sendo vendida, qualquer hora eu compro. Agora, quando eu tenho uma oportunidade, a pessoa fala, não, peraí, essa oportunidade eu não posso perder. Então, existem também outras estratégias que a gente pode usar para além do desconto, que também chama atenção, né? Então, às vezes, um super sorteio que você pode fazer do seu negócio. Então, assim, todo mundo que comprar calça jeans essa semana aqui, você não precisa dar desconto, você fala que todo mundo que comprar vai concorrer a 1 ano de calça jeans da minha loja. E aí isso também é muito legal de falar, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas você tá maluca, né, Thalita? 1 ano de calça jeans? Como que eu vou dar 1 ano de calça jeans para as pessoas, né? Eu não tenho caixa para isso. Então, assim, óbvio que tudo que você pensar em fazer de promoção, de desconto, de ação, você precisa ver o seu financeiro antes, tá? Eu falo com os meus clientes que me procuram para criar ações, eu falo assim, ó, eu sou a pessoa das ideias. Eu vou te dar as ideias mais mirabolantes e mais criativas, porque eu sei que isso é um dos meus dons, vamos dizer assim. Só que eu não sei do seu caixa, eu não sei do seu financeiro. Então, você tem que virar para mim e falar, olha, Thalita, isso eu não consigo fazer, vamos adaptar. E aí a gente vai adaptando. Então, é importante que vocês pensem nessa questão, tá? Mas, por exemplo, esse 1 ano de calça jeans, por exemplo, ou 1 ano de qualquer coisa, é mais para chamar atenção. Thalita, quer dizer que a pessoa não vai ganhar? Vai, só que você vai estipular uma regra. Então, por exemplo, a pessoa ganhou 1 ano de calça jeans, porém é uma calça jeans por mês, por exemplo. Entendeu? Porque assim, quando você fala
um ano de calça jeans, você pensa assim, caramba, a hora que a pessoa quiser, ela vai ganhar uma calça jeans. Não, não é isso. Você estipula, ou você estipula um preço. Tipo assim, você pode um ano de calça jeans, mas você vai ter um voucher de R$ 200 por mês. Então, você vai pegar R$ 200 por mês em calça jeans ou em peças jeans da loja. Exemplo, tá? Isso você pode fazer com qualquer outra coisa. Então, é pensarem nessas estratégias para que você saia do óbvio, para que você gere movimento, para que você crie demanda. Então, essas ações, como eu falei, elas criam uma demanda, elas fazem as pessoas quererem. A pessoa está ali, de boa, olhando nos seus stories, de repente você traz para ela uma oportunidade, ela, caramba, eu preciso disso. Elas educam o seu público, mostram valor, elas encurtam o caminho da venda e elas também fazem o seu negócio crescer, né? Elas fazem você ter um crescimento mais exponencial, vamos dizer assim. E aí, quais as ações de marketing a gente pode fazer? Que tipo de ações de marketing a gente pode fazer, tá? Aumentar as vendas em datas especiais. Então, o que acontece? Quando você faz uma ação, gente, você faz com que aquela venda, ela seja, como é que fala? Você faça um pico de vendas, entendeu? Então, você pode vender todos os dias ali, mas quando você faz uma ação, você faz as vendas subirem muito rápido, de forma muito grande, naquele período. Então, como eu falei para vocês, eu tinha uma meta de 50 associadas novas. Eu, com certeza, ia conseguir bater aquilo, mas se eu fizesse sem a ação, eu ia ficar ali, abril, maio, não sei o quê, não. Como eu fiz em abril uma ação, o que eu fiz? Eu fiz um pico. Naquele período, eu fiz uma quantidade maior de vendas, entende? Então, ela aumenta as vendas em datas especiais, ela gera um volume de vendas em um curto espaço de tempo, né? Como eu falei. Então, você pode fazer ações para aumentar as vendas em datas especiais, você pode fazer para gerar um volume de vendas em um curto espaço de tempo, que a ideia é essa, então é muito importante isso também, tá? Quando a gente faz ação de venda, ela, como eu falei, é uma oportunidade única, então ela não é para sempre. Ela não é para ser um tempo muito longo, tá? Dependendo da sua ação, eu falo ali que ela tem que durar no máximo um mês, dependendo da sua ação, tá? Porque também, se você estende muito um mês ali, a pessoa sempre vai deixar sempre para o último dia. Eu tenho uma estratégia para fazer ela durar um mês, mas mesmo assim a pessoa ter uma decisão mais rápida. Né? Então, eu sempre falo, por exemplo, lá no Empreendelas, a gente está com uma ação, inclusive, agora, de início de ano. Mas eu sempre falo assim: olha, se você entrar agora, aliás, você tem essa ação vai até o final do mês, só que ela dura para você 24 horas, porque você entrou em contato comigo agora. Então, a partir do momento que você recebe a oferta, ela vale 24 horas, entende? Para a pessoa não deixar para o final do mês, entende? Então, essas ações mais longas a gente pode fazer dessa forma, mas a ideia é que as ações elas durem tipo uma semana, 3, 4 dias, entendeu? Para que as pessoas tomem a decisão ali mais rápido. As ações de marketing, elas também servem para estreitar relacionamento com seus clientes. Quanto mais você estreita relacionamento com seus clientes, maior a possibilidade de você vender para eles novamente. Então, já foi comprovado que é mais fácil a gente vender para quem já comprou da gente do que a gente ficar tentando arrumar novos clientes o tempo todo. Então, para que a gente possa vender sempre o mesmo cliente, a gente precisa de quê? Relacionamento. Então, construir relacionamento. Então, a gente pode criar ações para isso também. Criar conexão e movimentar o seu perfil, sua loja, sua marca. Então, às vezes, você não vai criar uma ação para, de fato, vender ali horrores e tudo mais. Mas você quer criar uma movimentação. Você quer que as pessoas falem mais da sua marca, vejam mais, comentem, compartilhem alguma coisa. Então, você cria para isso também. E aumentar a visibilidade da sua marca. Então, às vezes, como eu falei, você não quer vender de cara, mas você quer que mais pessoas conheçam a sua marca. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos. Para que eu consiga mostrar para vocês na prática como que funciona essas ações. Vocês estão conseguindo entender? Eu falo muito rápido. Aí, gente, vocês podem falar, Thalita, tô com dúvida nisso, Thalita tá falando muito rápido, Thalita, entendeu? Não tem problema, tá dando para entender, tá ficando claro. Se quiserem falar aí, ó, deixa eu ver aqui no chat. Mãe de 2 bebês, 2 anos e 1 ano, que maravilha, no momento vivendo para elas, maravilhosa. Meu nome é Márcia, sou de Goiás, mudei para Gramado. Gramado, gente, minha mãe é doida para conhecer Gramado. Atualmente trabalho com garçonete, já fiz alguns cursos para trabalhar no digital, mas não consegui avançar. Inclusive fiz o curso Closer Digital.
Não conheço Juliana Fever, não conheço. Cheguei agora, Nelise, tudo bem? Seja bem-vinda, Nelise, boa noite. Quem for chegando, né, quem chegou aí, me fala, coloca o nome não, de onde você é e o que você faz, o que você trabalha, para poder conhecendo vocês, tá? Nicole, prazer, Nicole, de onde você é, Nelise, de onde você é, Nicole, de onde você é, o que vocês fazem, diga aí, para que a gente possa se conhecer melhor. Sou seu seller da Maxwell. Ah, arrasou! Seja bem-vinda, Michele. Então, como que a gente vai... Consultora comercial, gente, tem gente de... Eu tô achando o máximo para falar com vocês, porque tem gente de todo o Brasil mesmo. Que isso, arrasaram demais. Arrasaram demais. Mãe de um menino de 10, estou gestante. Ai, que delícia. Ai, gente, eu sinto... Assim, eu sinto falta, dá muito trabalho, neném, né? Mas eu sinto falta, sabe? Meu filho já tá com 8 anos. Vai fazer 8 anos, na verdade, no meio desse ano. Já tá grandinho. Inspetora de qualidade, Andréia, que legal. Gente, que legal, tô muito, muito feliz. Tem muita gente diferente aqui de lugares diferentes. Sejam muito bem-vindos. E aí, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão de aumentar as vendas, tá? Então, essa ação que eu vou explicar agora é uma ação sobre aumentar as vendas. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz, tá? Então, aqui, é uma campanha grande. É uma campanha com início, meio e fim. Quando a gente fala de ações, a gente pode falar de uma ação que ela é uma campanha grande, né, assim, mais robusta, ou de ações pontuais, tá? Por exemplo, o que poderia ser uma ação pontual? Você virar lá nos seus... Assim, tem várias ações, tá, gente? Mas você virar lá nos seus stories e você vende roupa, e aí você coloca uma roupa. Tem gente que faz isso, né? E aí fala, clique em algum... Coloca 3 emojis lá. Qual emoji faz mais sentido para você hoje? Aí a pessoa clica no emoji, aí no direct ela recebe uma oferta. Exemplo, tá? Tô dando um exemplo assim aleatório, rápido, assim, para vocês entenderem. Então, é uma movimentação que você faz ali nos seus stories, mais rápida, mais prática, para você gerar uma venda, tá? Uma coisa mais rápida. Uma campanha, ela é mais longa e eu vou explicar para vocês um pouquinho do que eu fiz nessa campanha aqui e qual é o objetivo dela, enfim. Geralmente, nas campanhas de vendas, a gente usa o gatilho da antecipação, da escassez e da urgência. O que é isso, Thalita? Antecipação. Toda vez que você for fazer uma campanha das mães, fazer uma campanha de, enfim, qualquer outra coisa, antecipe para sua audiência. Dê spoiler, fala que vai acontecer, fala da data, vai, entendeu? Porque se você falar assim, vou fazer uma campanha e lançá-la hoje. A sua audiência não estava esperando, ela não estava preparada, ela não estava desejando aquilo. Então, ela precisa desejar. Então, essa do aniversário que eu falei para vocês do Empreendelas, eu fui falando que ia acontecer. Eu lembro que a gente fez uns posts de aniversário, quando estava chegando, que ia ter uma ação diferenciada, que, entendeu? Fui falando, fui mostrando, fui dando spoiler. E quando eu lancei a ação, estava todo mundo já esperando. É por isso, gente, que existe trailer. Sabe trailer de filme? Exatamente por isso. Porque imagina se um filme, de repente, lança o filme. Pô, mas não sei nada do filme, não sei quem são os atores, não sei o tema, não sei por que eu tenho que assistir esse filme. Não tem desejo. Aí vai abrir a bilheteria, não vai ninguém assistir o filme, entendeu? Então, se vocês forem reparar, todo lançamento de qualquer coisa, novela, Big Brother tá aí, né? Como que acontece o lançamento do Big Brother? Eles começam a fazer antecipação meses antes, começa em novembro. E aí começa a especular quem vai estar no Big Brother. Aí faz uma casa lá toda aleatória e entra, bota os influenciadores dentro da casa. E vai fazendo todo um negócio até chegar o dia mesmo de lançar o Big Brother, entende? Então é assim que a gente vai fazendo. Quando faz lançamento de música, tem muitos artistas para fazer lançamento de música. Também dá spoiler. Teve uma vez, eu não lembro quem que foi. Me veio na cabeça agora, mas eu não lembro. Era alguma música que tinha flor ou rosas no nome da música, sei lá. E aí um monte de influenciador recebeu buquê de rosas e aí era assinado pela pessoa da música. Eu não lembro quem era, mas eu lembro que teve uma coisa assim. Entende? Então, isso são estratégias de antecipação para quando a pessoa lançar, ela já está ali toda esperando, toda na expectativa, lança, e aí é mais fácil de vender, tá? Escassez e urgência é o que eu falei para vocês anteriormente. Então, o que é escassez? É quando tem poucas vagas, poucas unidades. Então, lembra que eu falei da semana da calça jeans? Você poderia falar, são poucas unidades de calça jeans, por exemplo. Então, você tem que usar essas estratégias. E da urgência é o tempo. Então, olha, a gente só tem 20 calça jeans, por exemplo, e só vai durar até sexta-feira.
né? Essa ação só vai até sexta-feira. Se acabar antes, não vai até sexta-feira, mas se não acabar, a gente vai estar aqui até sexta-feira. Exemplo. Então, a urgência é de tempo, a escassez é de quantidade, a antecipação para que você antecipe antes de lançar, tá? É importante ter um diferencial e usar a criatividade para chamar a atenção das pessoas. Dessa forma, você gera valor e precisa ser algo também exclusivo. Por que tem que ser exclusivo? Porque, como eu falei, se a pessoa ela acha que ela vai encontrar essa oferta, essa oportunidade em qualquer momento, ela não vai comprar de você ali. Entende? Então, isso é muito importante também. E é muito importante que a gente seja leal com as pessoas. Então, se eu viro para você e falo que as calças jeans, elas vão estar nessa promoção por R$ 99,00 somente essa semana, tem que ser somente essa semana. Você pode até fazer de novo, mas aí você vai fazer daqui a 2 meses. Você não vai fazer semana que vem a pessoa chegar lá na loja e falar, nossa, mas eu vim aqui, corri, comprei por R$ 99,00 semana passada, agora que na loja tá 99 também. Entende? Não faz sentido. Então, é importante isso, tá? E aí, aqui eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui para vocês. Eu falo, além de eu falar rápido, eu falo muito. Então, se vocês não estiverem entendendo, ou se vocês estiverem achando chato, vocês podem falar, tá, gente? Fiquem à vontade, que a gente é amigas, tá? Não vou conseguir ficar até o final dessa aula, vai ficar gravado? Vai sim. Vai ficar gravado. Eu não sei onde que a Max disponibiliza para vocês, mas eu tô gravando e eu vou passar para ela depois, tá? Então, quem não puder ficar, pode ficar tranquilo. E quem puder, vai ser um prazer. E depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas também. O que é essa campanha aqui, gente? Foi uma campanha para uma loja de roupa fitness. Eu criei essa campanha. E qual é o objetivo dessa campanha? Eles queriam ter uma coleção, na época, eles queriam ter uma coleção, não. Na verdade, na época, eles queriam introduzir uma linha mais premium na marca de roupas fitness. Chama Top Fitness, ela é daqui da minha cidade. E eles queriam introduzir como é que fala? Essa linha mais premium, sabe? Uma qualidade melhor nas peças. Eles queriam fazer algo ali para que as pessoas vissem mais valor naquelas peças. E aí eu falei, cara, vamos criar uma campanha. E vamos criar uma coleção exclusiva, tanto que ela chamava Coleção Glam Linha Premium, para a pessoa já saber que ela estava comprando uma linha diferenciada do que tinha na loja. E aí veio as estratégias, né? A gente precisava de modelos e estampas que fossem exclusivas, para ser totalmente diferente do que a gente estava fazendo ali, do que a loja já tinha. A gente precisava que fossem peças limitadas, lembra que eu falei sobre a escassez? E a gente precisava de algo que fosse diferenciado, que nunca tivesse acontecido na loja. E aí, olha a sacada. Eu falei com ela, vamos dar de brinde. Isso tudo é calculado no valor da peça, tá? Vamos dar de brinde um body splash. O que acontece? Na época, a dona da loja, só pra vocês entenderem toda a narrativa, pra vocês verem como é que, entendeu? Tudo conversa. A dona da loja é uma influenciadora da loja mesmo. Então, ela faz muito stories, ela aparece muito. E na época, ela usava um perfume de uma marca, ela também até vendia perfume dessa marca. Ela usava muito esse perfume e ela sempre postava que ela estava usando esse perfume. E aí, o que a gente fez? A gente fez um body splash com a mesma fragrância do perfume que ela usava. Porque aí a gente falou, porque as pessoas já desejavam, já queriam aquele perfume, porque ela falava tanto daquele perfume. E aí a gente conseguiu uma pessoa que fazia da mesma fragrância, parecido e tudo mais. E a gente falou, olha, você compra na coleção premium, tinha que comprar 2 peças. Porque você podia comprar as peças separadas, mas tinha que comprar 2 peças para ganhar. Então já tem essa estratégia, porque a pessoa, poxa, vou comprar só uma calça, mas, pô, eu queria tanto esse presente, então eu vou comprar 2, entendeu? E aí quem comprava 2 peças ganhava dentro dessa caixa aqui. E aí era uma caixa toda diferente, porque lá você compra ganhando de uma sacola. Era uma caixa toda bonitona, diferente, e aí vinha ali, aí tinha um cartão também, né? Enfim, falando um pouco da coleção. Tudo mais premium mesmo, sabe? E vinha esse body splash. E foi sucesso, assim, tipo assim, a gente praticamente esgotou. Eu lembro que tinha uma loja, eram 4 lojas na cidade. Eu lembro que tinha uma loja que no dia do lançamento dobrou a quantidade de vendas, né? Que ela fazia naquele dia, no dia do lançamento. Era uma loja que não fazia muitas vendas. E nesse dia ela vendeu muito. Enfim. E a gente foi trazendo essa narrativa para as pessoas e aí a gente conseguiu realmente elevar, né? Vender mais. Tá? E aí, como que a gente fez? Essa parte aqui do Instagram que eu tô mostrando pra vocês é a parte de antecipação, que eu falei, lembra? Então, aqui, ó, a gente fez um vídeo. Vem aí,
para mostrar que vinha alguma coisa. Eu não lembro que vídeo que era, tá? Mas era um vídeo de suspense, a gente não mostrava o que era. Aí aqui a gente mostrou também um pouquinho e falando da coleção. Aí aqui a gente mostra o perfume, mas não fala que você vai ganhar um perfume ainda. Era um body splash, né, na verdade. E aí fomos fazendo até que a gente revelou, acho que aqui nesse post. Não sei exatamente, mas a gente foi falando, até a gente revelar. E a gente foi aos poucos, aí a gente mostrou a caixa num dia, no outro dia a gente mostrou o presente, no outro dia a gente foi mostrando até o dia do lançamento, entendeu? Então a gente foi envolvendo a audiência ali. Então por isso que a gente teve muito sucesso nas vendas, por conta de tudo o que a gente construiu ali em cima dessa campanha, tá? Então a campanha, como eu falei para vocês, é algo mais longo. Então a gente olha o que a gente fez, né? A gente estruturou toda uma coleção, a gente criou um brinde para essa coleção. Então, isso aqui também é muito importante de mostrar para vocês. A gente não precisou dar desconto, então nem sempre tem que ser desconto. Muito pelo contrário, eu lembro que era bem mais caro do que o preço. Eu acho que, tipo assim, as calças lá eram R$ 100. Essa calça da coleção era quase 200 e o top era 150, sabe? Era um ticket bem mais alto. E mesmo assim vendeu muito, porque as pessoas não queriam ficar de fora. A comunidade dela, que já comprava, não queria perder. Queria ter a coleção Glam especial lá e premium. E aí a gente criou isso, criou a caixa, criou tudo, criou a narrativa, fez os posts, entendeu? Então é algo mais robusto. Mas, igual eu falei, dá para fazer uma ação esporádica, uma ação mais rápida, dá para fazer também, tá? Então, quando a gente cria campanha, a gente envolve o público, a gente gera desejo, a gente vende muito mais. Então, essa é uma das estratégias. A outra estratégia é de relacionamento. Então, a campanha a gente fez para vender mais, tá? Nesse caso, a gente fez para lançar um produto, porque dá para ser para lançamento, e para vender mais. Pode ser para vender só vender mais. Então, tipo, você, não tenho nada para lançar, mas eu quero vender mais. Então, você pode fazer só para vender mais, tá? Então, não tem problema. Aí você vai definir. Agora, essa daqui é de relacionamento com o cliente. Lembra que eu falei que a gente precisa ter relacionamento com o cliente, criar comunidade, que a gente possa vender mais para ele? Então, a gente também fez uma ação de relacionamento. Na ação de relacionamento, o foco é o cliente, é quem já compra de você, tá? Então, o foco ele não é vender, apesar de gerar desejo de venda, mas o foco principal, o objetivo principal não é vender, tá? A gente pode fazer um evento ou uma ação exclusiva. Isso cria comunidade. Quanto mais você cria comunidade com o seu público, melhor. Com o seu público não, né? Com os seus clientes, melhor, para que eles possam comprar de você. Você tem uma divulgação espontânea, porque as pessoas elas vão querer, né? Deu ruim aqui na minha câmera. Do nada. A câmera desligou. Peraí, gente, vou tentar ligá-la de novo. Gente, desligou. Peraí. Gente, que loucura. Não quer voltar. Minha câmera tá falando que eu tô usando ela em outro aplicativo, mas eu não tô, não. Eu não tô. Peraí, que talvez agora vai dar. Aí. Ixi, não. Meu Deus. Voltou. Eita. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Problemas técnicos do ao vivo. Mas estamos chorando. Que bom que vocês estavam. Eu pensei nisso. Falei assim: se elas estiverem me ouvindo, eu continuo e sem a minha imagem mesmo. Obrigada pela força, Nelis. Obrigada, gente.
acontece, né, gente? Acontece. Vamos lá. E aí você... Adoro os coraçãozinhos. Obrigada pela força, meninas. Em relacionamento ao cliente, né? Igual eu tava falando. Até perdi aqui um pouco. Vamos voltar. E aí você tem uma divulgação espontânea, por quê? Porque seu público fica tão feliz que você fez aquela ação que ele quer divulgar, ele quer falar sobre, ele quer mostrar. E aumenta a confiança da marca e também, consequentemente, as vendas. Então, como eu falei, não é o foco as vendas, mas acaba sendo uma consequência do trabalho, tá? E aí, o que a gente fez para o relacionamento do cliente? Foi com a mesma marca, a Top Fitness, que é uma linha, né, de roupa fitness, e ela tem uma comunidade muito forte. Quem compra dessa marca aqui na minha cidade é muito apaixonado pela marca, porque realmente a dona, ela se envolve muito com o público, enfim. Então, ela tem essa proximidade, sabe? Ela tem um grupo de WhatsApp com as clientes, ela tem um grupo que chama As Tops, uma coisa assim, e ela faz algumas ações, sempre assim, de ir para um parque para fazer uma atividade física, sabe? Ela tem algumas coisas assim. Então, é uma comunidade bem forte que ela tem ali. Então, o que ela fez? Ela fez um evento exclusivo para clientes e foi sensacional. Ela quis fazer só para clientes, então não podia vir gente fora, não vendia ingresso, não tinha nada disso. E teve também uma temática para ajudar uma instituição que cuida de mulheres que sofrem de abusos, em violência doméstica e tudo mais. Então, a camisa, acho que teve até, ela fez uma camisa, foi bem legal, ela fez uma camisa, eu não lembro o que estava escrito na camisa, mas ela fez uma camisa e as clientes podiam comprar. E aí toda a renda, ou metade da renda, uma parte da renda, eu não lembro, era para essa instituição. Então todo mundo comprou, porque todo mundo queria ajudar. Então estava todo mundo uniformizado. Foram clientes convidadas, então não foram todas as clientes, e aí ela usou alguns critérios lá, eu acho que foram as melhores clientes, alguma coisa assim, algumas mais antigas, enfim, ela usou alguns critérios, convidou umas 50 clientes. E aí ela foi conseguindo tudo, como ela tem essa visibilidade muito grande de ser influenciadora da marca, e a marca dela ser muito grande na cidade, ela foi conseguindo algumas parcerias. Na verdade, eu até falei para ela, ela falou assim, não vou ter como pagar tudo. Eu falei, cara, vamos conseguir parcerias, porque uma mão vai ajudando a outra. Então, isso é muito legal também, de falar para vocês, que existe essa possibilidade. Então, a granja foi de uma amiga dela, que emprestou, mas a gente fez um buffet, a gente pediu parceria do buffet de uma padaria, na verdade, não era nem buffet, era um coffee, né, que a padaria disponibilizou em parceria, e aí ela foi, aí teve uma aula de dança, que aí a pessoa também foi em parceria, teve uma aula de... Como chama aquilo, gente? Ai, como é o nome? Nossa, fugiu a palavra. Mas quando você... Não é de artes marciais, não. É para a mulher aprender a se... Como é que fala? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Fugiu da minha mente. Mas para a mulher aprender a sair de situações, a lutar ali, eu esqueci o nome, mas acho que vocês entenderam, né? Se não entendeu, eu vou tentar lembrar até o final. Até o final que fugiu aqui da minha mente. Mas para ela poder saber, né, se tiver alguma situação de perigo, de risco, ela saber se livrar disso. Esqueci o nome, mas é isso. Então teve uma aula disso com pessoas especialistas. Enfim, foi muito legal, sabe? Aí teve sorteio, foi muito bacana. E ela fez, como eu falei, só para clientes. E aí isso gerou tudo isso que eu falei para vocês. Os clientes. Aí o que acontece? Aí eu entra a estratégia. Eu falei assim com ela: vamos fazer o seguinte. Essas meninas que estão aqui, com essas roupas, a gente fez uma ação. Eu ia fazer uma ação em cima de ação. Antes do evento, a gente fez uma ação para escolher as modelos do próximo lançamento. Eu falei com ela, vamos colocar a sua comunidade para ser modelo do lançamento, para serem modelos da própria marca, da marca. E aí, ela achou a ideia genial e tudo mais. A gente criou uma ação que eu não lembro qual que foi, para escolher essas modelos, essas clientes. E aí, essas 4 foram as escolhidas, tiveram que fazer alguma coisa para serem escolhidas. E aí, a gente tirou as fotos também nesse dia. A sessão de fotos foi nesse dia. E elas estavam lá tirando foto e as outras clientes estavam vendo toda aquela movimentação, elas com look novo, não sei o quê, e elas começaram a desejar. E aí muitas saíram de lá já comprando os looks novos, da coleção nova, entende? Então, como eu falei, não era o objetivo principal, a gente não estava ali para vender nada, só que de certa forma a gente gerou desejo, e elas acabaram comprando, entende? Então, tudo isso é uma estratégia em cima de estratégia mesmo que a gente vai fazendo. E aí foi muito legal, gerou
essa comunidade, elas começaram a amar muito mais a marca, se apaixonar muito mais pela marca, enfim, começaram ali a ter, né, mais contato e acabou vendendo também, tá? Então, o que a gente pode fazer para o nosso cliente, para que ele compre mais da gente? Eu estou lendo um livro do dono da Amazon, e ele fala muito, o livro fala sobre como que a Amazon conseguiu ser o sucesso que ela é hoje, enfim. E aí ele fala sobre ser obcecado pelo cliente, que a Amazon sempre foi obcecada pelo cliente, é uma das estratégias, é uma das coisas que eles pregam muito de fazer tudo pelo cliente, para o cliente ficar satisfeito e tudo mais, por conta disso, porque o seu cliente, ele vai comprar mais de você, o seu cliente, se ele for bem tratado, ele vai falar mais de você, ele vai trazer mais pessoas para você. Então, é muito importante que a gente não pense só em trazer mais pessoas, mas em como a gente pode agregar na vida de quem já compra da gente, para que ela possa continuar comprando também, tá? Então, essa foi a ação para clientes, para relacionamento. Entendido? Vocês têm alguma dúvida sobre essas duas ações que eu falei agora? Querem falar alguma coisa sobre, para a gente passar para a última ação? Como eu falei, gente, defesa pessoal, gente, vocês estão aqui falando, eu não tinha visto, né? A louca. E eu tô assim, nossa, gente, qual que é o nome? Porque eu não olhei pro chat. Obrigada, meninas, defesa pessoal. A Nicole fica rindo de mim, né, Nicole? Tá certa, eu também tô rindo de mim. Defesa pessoal, defesa pessoal, defesa mesmo, gente, defesa pessoal. Aula de defesa pessoal. Como que esse nome fugiu da minha cabeça? Meu Deus do céu. Mas obrigada, Nicole, Daniela e Rosalina, por me ajudarem a lembrar o nome. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Tá tudo certo? Estão conseguindo acompanhar? Estão tendo ideias aí? Gente, podem falar, podem perguntar, aproveitem. Inclusive, o bom de ter aula ao vivo é isso, né? É que vocês podem perguntar, podem tirar dúvidas, podem, enfim. Tudo bem, até aqui. Obrigada, Nicole. Respondam, gente. Eu não quero ficar falando sozinha, não. Dona de doida falando sozinha, não, tá? Vocês estão aí, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês tratam de falar no chat aí, pelo menos, para eu não ficar no vácuo. Não gosto de ficar no vácuo, não. Então, vamos lá. Eu vou continuar, então. Espero que vocês estejam tendo ideias aí também para o negócio de vocês. Visibilidade da marca. Então, como eu falei, são várias estratégias que a gente pode criar ações de marketing, tá? Mas aqui eu vou trazer essas 3. Até porque, né, vocês vão cansar de me ouvir falar, vai ficar muito longa essa aula, a gente já está indo para 1 hora de aula. Mas existem outras também, mas eu trouxe as 3 principais, tá? Então, a visibilidade da marca. A ideia da visibilidade da marca é você fazer algo diferente para que chame a atenção do seu público, para que as pessoas notem a sua marca, tá? Então, é uma ação diferente, o foco é impactar. Você também pode apresentar a sua marca com a visibilidade da marca, uma forma de você apresentar a sua marca, sair do comum e aumentar a visibilidade, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, é algo que você vai fazer diferente para que as pessoas conheçam a sua marca, tá? E aí, agora, o exemplo que eu vou mostrar para vocês foi de uma coisa que eu fiz com a minha marca. E isso é interessante mostrar para vocês, porque a minha marca, Thalita Riani, ela é uma marca online. E aqui eu fiz uma ação de networking para a minha agência na época, porque eu tinha uma agência, já tive uma agência que chamava Áurea, uma agência de marketing, de assessoria de marketing e ações criativas. E é uma agência online, concorda comigo? Só que eu precisava mostrar ela para outras pessoas de um evento que eu participei. Eu participei de um evento, deve ter uns 3 anos isso já. Foi o primeiro evento de empreendedorismo geral da minha cidade, um evento maior. Chama JF Summit. Na minha cidade não tinha tido ainda eventos de marketing, de empreendedorismo, na verdade, networking tão grande. Então, foi o primeiro evento. Então, eu falei, gente, eu preciso aproveitar a oportunidade de mostrar a minha marca. Isso quer dizer que eu ia vender? Não necessariamente, mas eu precisava me mostrar ali, entende? Então, o que eu fiz? Eu criei esses cartões aqui, isso aqui era impresso mesmo, tá? Eu fiz impresso, vários desses cartões aqui, com ideias. Então, essa parte aqui preta era a parte da frente do cartão, e essa parte aqui era a parte de trás. E a cor da minha marca era essa, azul, preta e esse begezinho aqui. E aí, igual essa aqui, a carta 16, essa aqui é a carta 9, tá vendo? Então, cada carta tinha um número, eu acho que eram 22, 25, sei lá, não lembro exatamente. E aí tinha, aqui ó, batalha nos stories, o nome do que era, o que era essa estratégia e um QR Code para a pessoa escanear, e aí ela ia para uma aula
que ensinava essa ação para ela. Botar nos stories. A mesma coisa com o DC, o novo formato da influência digital, que é uma ação de marketing. Então, o que eu fiz? Eu fiz, acho que 23, 24, sei lá, vídeos explicando 23 ações de marketing. E aí tinha o QR Code, a pessoa recebia, então eu parava a pessoa lá, e era uma época, gente, hoje em dia isso acontece muito nos eventos, das pessoas fazerem vídeo, mas era uma época que não fazia, então só tava eu fazendo vídeo, eu lembro que todo mundo olhava para mim. Eu parava a pessoa e eu falava assim, o que você prefere, R$ 2 ou uma dica de marketing para aumentar as vendas do seu negócio? Todo mundo falava uma dica de marketing para aumentar as vendas. E aí eu tinha várias cartinhas assim, aí eu falava, pode pegar a sua carta. Aí a pessoa pegava a carta que ela queria, e aí eu falava, olha, essa daqui é uma estratégia da minha agência, nananana, que você vai ver um vídeo, papai, enfim. E aí a pessoa achava o máximo, e a pessoa, que legal, que diferente, não sei o que, nanana. Então foi algo super diferente que eu fiz no evento, para eu conseguir fazer networking, porque é muito difícil a gente fazer networking num evento muito grande, né? E você ter que parar as pessoas do nada, aleatoriamente, para conversar. Não, eu falei, não, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer network, eu vou criar uma estratégia, que aí eu lembro que eu fiz o vídeo, e o vídeo foi legal, né? Que aí depois ainda tinha esse vídeo para poder postar nas minhas redes sociais, e era uma época que quase ninguém fazia isso, hoje todo mundo faz, mas na época quase ninguém fazia, e deu muito certo, foi bem legal, e eu tive mais visibilidade. Então, o meu negócio acabou tendo mais visibilidade a partir dessa ação. Entende? Então, ali, por exemplo, eu não queria vender. Depois, eu acho que eu até consegui alguns clientes, porque aí o que acontece? A estratégia também tinha isso. Esse QR Code não ia direto para o vídeo, não. Ia para o meu WhatsApp. E aí, quando a pessoa escaneava o QR Code, ia para o meu WhatsApp uma mensagem assim, recebi a carta e quero a minha aula, sei lá, era uma mensagem já padrão. E aí eu perguntava, qual que é o número da sua carta? Aí a pessoa mandava, número 16. E aí eu mandava o link da aula. Então eu tinha o contato da pessoa, porque eu fiquei pensando nisso também. Falei assim, poxa, se eu fizer isso e o QR Code for direto para a aula, eu não vou ter o contato da pessoa. Eu quero ter o contato da pessoa porque eu quero apresentar minha marca e tudo mais. E aí eu fazia isso, aí eu conversava com a pessoa, e aí lá no WhatsApp falava, ai, obrigada, não sei o quê, assiste a aula, depois me fala se você gostou. Aí eu esperava uns dias, aí falava, e aí, gostou? Olha, você pode ter essas ações, eu posso fazer para você, enfim. E a Nicole gostou, né? A Nicole gostou da estratégia. E aí eu ia falando isso. E aí consegui algumas conversas, reuniões, enfim. Então, o foco não era vender, mas acaba que a gente, né, tem essa oportunidade ali, mas o foco não era esse, era trazer mais visibilidade para o meu negócio. Entende? Então é pensar como que vocês podem fazer isso dentro do negócio de vocês, da maneira que for, que der para fazer, porque assim, eu não posso fazer dessa forma, mas de que forma que eu posso fazer? Como que eu posso adaptar? Que ideia que eu posso ter para trazer mais vendas para o meu negócio, para trazer mais visibilidade, para eu conseguir me relacionar melhor com o meu cliente, entende? Então, por isso que as ações criativas, elas funcionam muito. E quando eu falo de ser criativas, eu falo muito sobre criar esse uau nas pessoas. Porque, beleza, ação de marketing, eu posso muito bem ir lá e fazer um desconto, falar que é um desconto de Natal, ou fazer até mesmo essa questão de, tipo assim, leve, pague 2, pague 2, leve 3. Mas como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Como é que eu posso fazer isso de uma forma que as pessoas façam uau, que as pessoas gostem, que as pessoas sejam envolvidas? Então eu vou fazer, ao invés disso, eu vou fazer, vou dar um exemplo, tá, gente? Vou fazer uma raspadinha. Ao invés de dar desconto, eu vou fazer uma raspadinha, a pessoa comprou lá na loja naquele mês, ela vai ter uma raspadinha, ela vai ganhar uma raspadinha, e ela vai raspar e vai ganhar um brinde, ou vai ganhar, né? E aí na raspadinha tem lá, ou brinde, ou desconto, ou qualquer outra coisa. Ou seja, eu vou dar um desconto, mas vai ser algo diferente, envolvente, criativo, entende? Então a ideia é que vocês façam sempre isso no negócio de vocês, para que vocês consigam atingir esses objetivos. Tá bom. E aí o que eu deixo para vocês aqui com essa aula é isso, é que vocês sejam inquietas. Então, o que é o fato de ser inquieta? O que eu posso fazer de disruptivo? O que eu posso fazer para chamar atenção? Sempre com essa inquietude, sabe? Porque se a gente fica sempre acomodado, a gente nunca vai fazer nada diferente. Então, sempre com essa inquietude. Corajosa, porque tem que ter coragem, porque nem sempre vai dar certo. Inclusive, essa é a notícia, não é muito boa, é uma notícia ruim que eu tenho para vocês. Spoiler, né? Não vai dar certo. E o fato de não dar certo não quer dizer que você tem que desistir. É que não deu certo, igual teve uma vez,
que eu vi um post de uma menina falando que ela tinha feito uma ação muito legal. Ela tinha, acho que uma fazer sobrancelha, eu acho. Salão de beleza. E aí ela fez uma ação, ela espalhou na cidade eu acho que era isso mesmo, umas chaves, e ela colocou um chaveiro. Sabe aquele chaveiro que é transparente, que é retangular e que você consegue escrever? Que aí você escreve de onde é aquela chave e tal? Ela colocou isso e espalhou na cidade, nas redondezas do salão. E a pessoa encontrava, aí tinha uma coisa escrita para a pessoa ir para o salão, enfim. E ela postou isso, e esse vídeo dela viralizou. E aí deu muito certo para ela falou que conseguiu muitos clientes. E aí teve uma pessoa que falou para ela, nos comentários lá, fiz e não deu certo para mim. E aí ela ainda falou isso, ela falou assim, poxa, que pena e tudo mais, mas não desiste. Pense em outra coisa, porque não vai dar, o marketing não é uma ciência exata. Não adianta falar, faz igual a mim que você vai, não vai dar. Depende do seu público, depende de onde você está, do seu negócio, de uma série de fatores. Entende? Mas tem que ter coragem para fazer e tem que ter coragem para ser resiliente para continuar, para ser indesistível, né? Que eu falei para vocês no início, de tipo, não deu certo, mas o que eu posso fazer? O que eu vou testar? O que eu vou fazer, sabe? Para poder dar certo. Então, é pensar nisso também, ser criativa, porque fazer mais do mesmo todo mundo já está fazendo, e quanto mais você vai fazendo, né? Quanto mais criativa você for, mais você vai chamar a atenção do público, isso vai fazer você ser diferente e vai fazer com que você se destaque da concorrência. Então, é isso que eu indico para vocês, para que vocês usem a criatividade de vocês sempre, sejam inquietas e corajosas, que eu tenho certeza que vai dar certo. Show? Deixa eu ver aqui, já fizeram algumas perguntas aqui. Gostaram, gente? Eu já fiz alguns trabalhos assim, inclusive a inauguração para uma loja, mas não sei como cobrar. Cobrava mensal como social media, R$800. Como cobrar? Menina, Daisy, vamos lá. Eu passei por isso, tá? O que acontece? Eu era uma pessoa, quando eu trabalhei com social media, eu era muito inquieta, como você pode perceber, que eu acabei de falar aqui. E eu lembro que teve uma época que eu trabalhei com social media, porque eu já trabalhei com social media várias vezes. Lá em 2017, quando eu trabalhei, eu lembro que, beleza, eu vendia social media assim, 3 posts, geralmente você vende por pacote. E só postar, gente, não dá resultado. E o que acontecia? Eu fazia os posts, não dava o resultado que o cliente esperava, porque só postar não dá aquele resultado de vendas, o uau, igual o cliente quer. E o cliente achava que a culpa era minha. E aí eu ficava pensando, não, mas é porque tem que criar mais coisas, tem que criar mais coisas, tem que criar mais coisas. Então, o que eu comecei a fazer a partir depois, quando eu voltei a trabalhar com social media, eu parei um tempo, depois voltei com essa agência que eu falei para você. Eu comecei a colocar isso no pacote, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu explicava para a pessoa. Então eu falava assim para ela, olha, eu lembro que era esse mais ou menos o valor que eu cobrava, tá? Se fosse só os posts, com as legendas, com as artes, hoje em dia até mais vídeo, né? Mas antes era mais arte, com as artes, com agendamento, com a construção do calendário de conteúdo, aquela coisa toda, era R$900. Agora, se você quiser as ações, eu explicava das ações. Acho que teria para 1.500, uma coisa assim, entendeu? Aí eu falava isso, só que aí eu gerava valor para aquilo, e aí eu estipulava também, tá? Eu estipulava assim, seriam 2 ações por mês, e aí eu criava as ações e eu desenvolvia. Então, nas reuniões eu falava, olha, esse mês a gente precisa fazer 2 ações, o que a gente pode fazer? Então, nas reuniões a gente desenvolvia essas ações, entendeu? Então, eu fazia dessa forma, justamente por isso, porque eu via que não dava resultado sem as ações. E aí eu fazia as ações, igual lá no início, igual eu falei para vocês, eu fazia as ações. Só que eu não cobrava por isso. Porque eu cobrava, sei lá, R$800, R$700, e tinha muito trabalho, porque eu tinha o trabalho das ações, e não cobrava por isso. Então eu passei a cobrar por isso, entendeu? E aí nas reuniões eu sempre falava, olha, é mais interessante que você feche o pacote com as ações, porque só postar não dá resultado. E eu falava, e aí eu vinha com os exemplos de ações que eu já tinha feito e tudo mais. Então você pode colocar assim, ou você pode cobrar por ação mesmo. Então, por exemplo, e aí isso tem que ficar muito claro para o seu cliente, para ele não achar depois que você, né? Então, olha, o meu pacote com posts, com vídeos, é esse. Mas eu também tenho as ações de inauguração, disso, daquilo. Aí você fala, né? Dá uns exemplos aí. Então, o que você, se você quiser contratar o pacote tudo junto, é isso, ou você pode comprar a parte. E aí você fala, cada ação minha que eu fizer é a partir de R$500, por exemplo. Tudo no exemplo. Por que a partir? Porque pode ser que você faça uma ação muito grande e tem que cobrar mais, entendeu? Mas era um problema que eu tinha também. Porque eu queria fazer muito para o cliente
E ele me cobrava pouco, mas eu acho que esse é o caminho. Te ajudei? Mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu, muito show. Eu me sinto a melhor professora do mundo quando eu pergunto, tem alguma dúvida? E todo mundo fica quieto. Não é possível, eu sou muito boa professora, gente. Podem perguntar, fiquem à vontade, aproveitem. Aproveitem para perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Tirou bastante das minhas dúvidas. Ai, que ótimo, fico muito feliz de estar ajudando vocês. Não? Zero dúvidas? Daisy levantou a mão. Quer falar aqui no vídeo, Daisy? Cadê você? Oi, não tô te ouvindo. Peraí, calma. Vou... Peraí, abri. Deu? Oi. Deu! Nossa, olha só, menina. Não, eu fiz aquela pergunta pra ti, porque assim, essa loja que eu trabalhei, né, nessa vez, né, até fiquei um tempinho, assim, mais de um ano com eles. Menina, me consumia tanta energia, porque a gente tinha que postar muito, era uma loja multidepartamentos, sabe? E hoje eu penso, meu Deus, eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta hoje de fazer a quantidade de posts e de entrega que as demandas exigiam de mim, sabe? Aí o que aconteceu? Eu de longe, era uma cidade bem distante daqui, né? Aí eu aqui cuidava de toda a estratégia, todas as redes sociais, enfim, ali as ações. Só que daí tinha as meninas lá na cidade, na loja, que faziam os stories. Daí o que que aconteceu? Toda semana precisava de uma reunião, toda semana, toda semana. E daí eu entregava muito nas reuniões, entregava muito, sabe? E daí as meninas precisavam de um direcionamento ou de uma atualização do algoritmo, alguma coisa, e eu entregava muito. Sabe o que que aconteceu? Ah. Aconteceu que as meninas ficaram fazendo o que eu fazia lá. Ai, menina, E daí, entendi. e daí encerrou o trabalho. Elas te sugaram tudo que elas podiam Sim. e depois te descartaram, né? É. Cara, isso é muito complicado. Minha câmera foi de novo, tá, gente? Mas eu vou falar aqui. Tô tentando arrumar, mas enquanto isso eu vou falar. Isso é muito complicado, porque eu mega passei por isso, assim, quando eu era social media, por causa disso. Eles sugam demais a gente. Quem é social media sabe, assim, o cliente ele suga demais e ele quer te pagar, igual você falou, R$ 800. E ele quer que você poste enlouquecidamente, ele quer reunião, ele quer ação, aí se você se não vende, ele acha que a culpa é sua. E muitas das vezes não é. É o atendimento dele que é ruim, né? Enfim, tem uma série de outras coisas que fazem com que não venda. E ele culpa você, ele culpa os posts, entendeu? Então, assim, é dureza, cara. Você trabalha com social media ainda? Trabalha, né? Tem que ter uma estratégia, tem que saber precificar. Mas daí agora eu não tô mais com loja de roupa, daí é diferente a demanda, sabe? Ah, tá. Tem que saber precificar, tem que saber como trabalhar mesmo, igual eu falei, igual essa questão dessa ação, que você falou assim, eu tive que fazer a ação, fiz lá a campanha, né, o negócio, por R$ 800. E é isso mesmo, sabe? Eles sugam muito. Então, assim, é uma profissão muito boa. Dá para você trabalhar de casa, né, que é o que acontece. Você ganha dinheiro muito mais que trabalhar no CLT, mas tem que impor limites, porque senão é isso aí, é o que você passou. Entendeu? A melhor forma é contrato com o cliente, né? Por conta de que se o cliente queira voltar atrás. De social media, Nicole? Fazer contrato? Sim. Contrato, né? Sim, a melhor forma é fazer o contrato, tá, gente? Para quem trabalha prestando serviços, não deixem de fazer contratos. Isso é muito importante. Eu já tive que devolver dinheiro por não ter contrato. Na verdade, é até interessante falar, não era por não ter contrato, eu fiz um contrato, mas eu fiz o contrato vozes da minha cabeça. Peguei um contrato da internet, fui lá e coloquei, e aí não tinha uma cláusula, tinha uma cláusula que estava confusa, vamos dizer assim, sabe? Aí, porque eu não queria pagar alguém para fazer meu contrato, enfim, né, para revisar, enfim. E aí eu tive que devolver.
R$ 3.000, um negócio assim, foi um dinheiro bom, assim, sabe, que eu tive que devolver. Então, assim, para não ter dor de cabeça, enfim. Então, sempre façam o contrato, sempre façam mediante contrato assinado e Pix para ele. Exatamente. Exatamente, Daisy. Sempre façam isso. Porque às vezes a gente está no início, está começando, ou está no desespero, né? Tipo assim, nossa, veio esse cliente, quero pegar, de qualquer jeito, quero pegar, e aí pode dar problema depois, entendeu? Então a melhor coisa que vocês fazem é isso. Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, para a gente poder finalizar também, né? E para vocês. São 8 horas da noite aí. Até que eu fiquei na média de 1 hora de aula. Porque eu falei, meu Deus, eu falo tanto que eu vou deixar as meninas doidas. Mas fico feliz que vocês tenham gostado. Quero todo mundo me seguindo lá. Podem ir lá no meu perfil, @ThalitaRiane, porque eu trago muito conteúdo sobre isso para vocês lá. Tá? Então, vocês vão aprender muito sobre como posicionar a marca de vocês, como vender mais através de ações criativas. Então, já me segue, @ThalitaRiane. Quero ver todo mundo lá, quero ver a carinha de todo mundo. Me mandem um direct falando que gostou da aula, tá? Isso é muito importante para mim, mas de verdade, excelente aula, obrigada, Deise. Mas de verdade, quem puder fazer isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, se você puder ir lá, seguir, mandar um direct falando o que você achou dessa aula, o que você aprendeu. Vai ser muito importante para mim ter esse feedback de vocês, tá? Mas então é isso. Boa noite para todas. Muito, muito, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Espero que tenha. Viu? E me seguem lá, tá? Amém. Deus abençoe muito você. Obrigada, Nelise. Deus abençoe vocês também. Tá bom? Vocês, o negócio de vocês. Contem comigo. Estamos juntas, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.